Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 8, versículo 22 até 30. São dois episódios diferentes. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela Tua Palavra. Pedimos, Pai, neste momento, orientação, direção, iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, a gente vai ler a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, todos já criam ali, no seu poder, a ponto de saber que somente um toque iria curar aquele homem. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então aqui é interessante, Pediram que Jesus o tocasse, E Jesus atendeu, porém, não exatamente segundo o pedido, Ele fez do seu modo, E de um modo bem diferente de todas as outras vezes, Ele foi uma cura em duas etapas. Sempre Jesus, ele decretava a cura e a pessoa era curada logo, Aqui ele fez uma cura em duas etapas, Na primeira etapa ele usou a saliva, o homem ficou quase, já conseguia enxergar, mas não nitidamente as coisas, E depois ele apenas fez um toque, como havia pedido, para ele tocar, E o homem ficou totalmente curado. Então, às vezes, nem sempre é como a gente pede, Deus faz do jeito dele, que é sempre o melhor. E a saliva, ela era usada naquela época, apesar de a gente saber que não tinha, era um placebo, Não era algo realmente eficaz, Mas Jesus usou, Mas é claro que não foi a saliva que curou, E sim o poder dele. Mas é interessante saber que Deus usa, os elementos da natureza para nos curar também. Então aí entra a questão dos remédios, que a gente usa, Principalmente os remédios mais naturais possíveis, Não, claro, não também desqualificando a medicina alopática, Mas os remédios naturais, sabemos que a medicina alopática ela vem da natureza também, Então, nesse sentido aí que eu quero falar, que Deus também usa, os elementos da natureza para nos curar. Mas o que é interessante é essa cura em duas etapas, E justamente a cura da cegueira, que é um assunto muito interessante nesse trecho do livro de Marcos, do livro do capítulo 8 até o capítulo 10. A gente vai ver nas histórias seguintes, a questão da cegueira espiritual, não só nas histórias seguintes, como a gente viu nas histórias anteriores também, cegueira tanto por parte dos discípulos como por parte dos inimigos de Jesus, Então, mesmo os discípulos, eles não conseguiram enxergar totalmente, ter a visão correta, perfeita acerca do Messias, acerca da missão de Jesus, A gente vai ver claramente isso no próximo vídeo, na próxima leitura,
Mas vamos continuar aqui. Tá, o versículo 26, né? A recomendação de não entrar na aldeia é aquela questão do segredo messiânico, né? Que já estava prestes a acabar, né? Jesus, esse trecho aqui do livro de Marcos, né? Já é uma transição, né, para a última fase do ministério dele, né? que no caso a última semana, né? A partir do versículo capítulo 11, né, já vai começar a falar da última semana. E aí não existe mais segredo nessa última semana. Jesus já vem, né, para Jerusalém, já sabe que naquela semana ele vai ser crucificado, né? E ele já começa a avisar já os seus discípulos já antecipadamente, né? Isso também tem a ver com a cegueira que nós estamos falando, né? Aí vamos lá, vamos continuar aqui o versículo 27 em diante. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então veja só. Aqui a principal mensagem aqui que a gente pode ver, né? Jesus ele queria saber o que os seus discípulos pensavam sobre ele mesmo, né? E eles tinham uma noção, eles tinham não exatamente a noção correta. Eles sabiam que ele era o Messias, eles só não entendiam qual era realmente o papel do Messias, né? A palavra Cristo significa Messias. Bom, Cristo e Messias são palavras equivalentes, não? Messias é aramaico, né? E Cristo é o grego, né? Mas são palavras equivalentes, têm significados equivalentes, né? Então, às vezes a gente sabe, é importante, né? A gente saber a opinião das pessoas, né? Sobre Jesus, etc, né? Mas nós temos que formar nossa própria opinião, né? Então, o que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você? Né? Tem até um poema muito interessante, né? Sobre isso, né? Para o faminto ele é o pão, para o sedento ele é a água, né? Para o doente ele é o médico dos médicos, e assim vai, né? Nesse sentido aí. E para você, né? Para você, quem é Jesus? Jesus tem que ter um significado real na sua vida, né? E que ele possa ter, né? Que ele possa ser não somente um personagem distante, né? Que viveu no passado, né? Ou alguém que está lá no céu, né? Mas que seja nosso companheiro diário, né? Que seja alguém próximo de nós, com quem nós possamos orar a cada dia, com quem nós possamos falar a cada dia através da oração, ter comunhão, principalmente, né? Existe a comunhão que se torna real, né? Pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é outra pessoa, né? Não é o próprio Cristo, mas ele traz a presença de Cristo para o nosso coração, para a nossa vida. Ao habitar em nós, é como se o próprio Cristo estivesse habitando em nós também. Então, que Jesus possa, né, fazer habitação em nós, que ele possa ser o nosso companheiro diário, ser o nosso Senhor e Mestre diário, cada dia. E nós vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre Pedro, né, sobre os discípulos, a concepção que eles tinham sobre o Messias, e como tudo isso aí tem a ver com a questão da cegueira, dessa cura dessa cegueira em duas etapas, né? Então é muito simbólico falar, o Evangelho de Marcos falar de cura, né, da cegueira, justamente nesse trecho do Evangelho. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por essa mensagem de hoje, que o Senhor nos abençoe cada dia, nos cure, Senhor, da nossa cegueira espiritual, nos ajude cada dia a ver mais nitidamente as coisas espirituais, Senhor, as coisas que o Senhor quer nos demonstrar. Nos ajuda a ter
uma noção correta de quem é o Senhor na nossa vida, o que o Senhor significa para nós. E nos abençoa a cada dia, Pai, a te seguir, a te obedecer, a compreender a tua palavra e colocar em prática. Dá-nos um bom dia, fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.